Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Bom dia. Perdão pela palavra. Era a palavra sumiu, tá querendo sumir logo nesse momento? Então, que sejamos todos mais uma vez acolhidos nessa energia maravilhosa que essa casa nos oferece sempre. É uma manhã espetacular que a gente viu aqui, tão aconchegante, com que a gente possa, de alguma forma, senti-la. Alguns sentem mais na sua plenitude, outros nem tanto. Não tem que recuperar minha voz, senão não vai sair nada. Mais uma vez eu peço licença à coordenação espiritual da casa, coordenação material da casa, para que a gente possa refletir um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E hoje falaremos de uma questão extremamente importante, como sempre. Hamed buscou lá nos ensinamentos de Jesus, no livro Renovando Atitudes, que é o que nós vamos refletir hoje, quando ele fala sobre tempo certo, que é o capítulo de hoje, vamos analisar. Mas ele buscou lá nos princípios cristãos, onde Jesus falou a parábola do semeador. Então nós buscaremos as reflexões hoje nesse sentido, vamos analisar que tipo de terra somos nós para recebermos a semente do grande semeador que é Jesus. Então é uma palestra que serve para todos nós, evidentemente, na nossa trajetória, mas especialmente para aqueles que se dizem religiosos, porque nós temos que ter atenção exatamente que tipo de terra seremos na nossa trajetória, se é uma terra boa, uma terra preparada para recebermos a semente, recebermos a plantação. E se realmente o que recebermos enquanto semente da verdade e do amor, se essa semente vão florescer de alguma forma. Então é baseado nessas reflexões que a gente vai trocar algumas ideias hoje. E a gente observa, frente à natureza, quanto a natureza nos ensina, quanto a natureza nos mostra os caminhos. Então, normalmente, nas circunstâncias que nos envolvem, a gente tem condições de fazer algumas analogias com relação à natureza, porque fazemos parte da natureza, da criação de Deus. Então, quando observamos uma bela, maravilhosa, cheirosa rosa, que o seu alvo cultiva com tanto carinho aí no seu jardim, no Gésio, e em tantos jardins que nós encontramos pelas nossas vidas, quando observamos aquela maravilhosa e deliciosa rosa, nós muitas vezes não percebemos e analisamos que antes dela chegar naquela beleza exuberante, ela já foi um pequeno broto que quase não chama atenção. E com relação a nós encarnados, os mais belos exemplares de homens e mulheres, quando chega na sua maturidade, ele também já foi algo, não posso dizer insignificante, mas tão pequenino quanto na sua fase de gestação, o espermatozoide, por exemplo. Então, esses períodos de transformação e de maturação acontecem em toda a natureza. Na reflexão de hoje, a gente vai observar que isso ocorre também quanto à nossa maturidade moral, espiritual. Isso tem situações tão interessantes de enxergarmos e compreendermos, por exemplo, que não está, no caso da maturidade moral, da evolução moral, não está diretamente ligado à questão intelectual. A gente observa pessoas sem nenhum grau de instrução em decorrência da nossa escola material, que muitas vezes nem passaram pelos bancos de escola, que tem uma sabedoria fantástica, uma moral fantástica. É uma pessoa que pode sim ser um exemplo de vida para todos nós, sem ter lido um livro sequer. E a gente observa isso. É bem provável que todos nós aqui conheçamos alguém assim, uma senhorinha, um senhor, um jovem muitas vezes, que não tem um grau de orientação, de instrução,
que nos serve como guia. Então, é muito importante nós analisarmos esses aspectos. Tem uma pessoa que eu trago aqui na memória, que é um ateu. As suas opiniões, os seus conceitos, muitas vezes não vão de encontro àquilo que eu acredito, àquilo que eu penso. Mas é uma pessoa que eu respeito muito em decorrência da sua postura, da sua ética moral. Muitos aqui devem conhecer. É o Leandro Carnal, um filósofo, professor universitário, escritor, fala muito bem, tem uma retórica fantástica. A inteligência, a intelectualidade dele está anos-luz à minha frente. É uma pessoa que eu respeito, embora, como eu disse, ele tem uns posicionamentos, uns conceitos de vida bem diferentes daquilo que eu acredito como verdade. Tanto é que em uma das suas palestras ele disse que foi questionado, como ele é ateu, as pessoas perguntaram: se Deus não existe, qual o sentido da vida? E ele respondeu da seguinte forma: a vida não tem sentido. Respeito a opinião dele. Mas isso nos traz um vazio tão grande, conforme nós enxergamos a realidade da vida, a vida não faz sentido. Dá-nos a impressão de que a vida deste homem tão intelectualizado, que merece sim o nosso respeito, mas que a vida dele é muito vazia. Isso ocorre por quê? Por não acreditar em Deus, evidentemente, e por acreditar que a nossa vida é única. A vida material é única. Não existe uma continuidade na vida. Morreu, acabou. Isso é o conceito materialista. Então nos traz sim um vazio muito grande, uma desesperança muito grande. A vida não faz sentido, vamos viver por viver. Então eu trouxe esse exemplo, não estou aqui julgando, volto a dizer, cada um tem direito a pensar e acreditar naquilo que quiser. Mas, evidentemente, a gente observa que quando as verdades apresentadas por Jesus, as verdades de Deus, estão ainda longe do coração de pessoas que pensam assim, apesar de toda a sua intelectualidade. Então a gente vê, até com satisfação e alegria, que não depende do nosso desenvolvimento intelectual, desenvolvermos essa realidade, observarmos a natureza, observarmos a Deus. Quantas vezes falamos aqui, quando se trata de Deus, não precisamos provar, precisamos apenas deixar acontecer. Deixa a vida continuar no seu curso normal. A maturidade vai acontecendo passo a passo, respeitando a individualidade de cada um, porque somos seres individuais de uma coletividade universal. As nossas ações, os nossos conceitos, as nossas práticas influenciará de forma geral, sem dúvida, mas responderemos diretamente por aquilo que fizermos, porque somos seres individuais e essa individualidade é respeitada pelo nosso Criador. Cada um no seu tempo, cada um na sua caminhada, cada um no seu passo. Passo a passo seguiremos. Uns mais adiante, outros mais atrás. Alguns estacionam, sentam, às vezes até deitam. Mas um dia se levantará e continuará a sua jornada. Quando olhar lá na frente que tem outros irmãos que precisa sim ser seguido, porque andar para trás não há possibilidade. É a natureza, é o ciclo da natureza, em todas as formas de criação de Deus. Então só podemos andar para a frente, ainda que queiramos estacionar por algum tempo. Essa maturidade vai acontecendo ao curso da nossa jornada, passo a passo, na nossa individualidade, e é aí que entra a lição. Ela precisa ser respeitada. Como a flor que no seu desabrochar, que passou por toda uma trajetória, cada um de nós também, no aspecto moral, é da mesma forma. Precisamos respeitar. Então, quando Jesus traz em sua parábola, porque maravilhosamente, como ele conhecia toda a intelectualidade,
moral também, no aspecto moral da época em que vivíamos. Ele sabia que precisava sim respeitar cada um. E aí disse, num dia maravilhoso de sol, frente ao mar, para uma multidão de ouvintes, quando falou da parábola do semeador, que o semeador saiu a semear e deixando as suas sementes no curso da sua caminhada. Algumas caíram em campo aberto, onde os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terra um pouco mais fértil, mas como o sol era muito ardente, frutificaram, aliás, nasceram, mas como não havia raízes, elas secaram. Outras caíram, outras sementes, lembremos, que é o semeador que caminha plantando a semente. Outras caíram em meio aos espinheiros e não prosperaram. As outras sementes plantadas pelo semeador da parábola de Jesus, deixou cair também em meio às rochas. Não havia possibilidade de nascer. Até que enfim, o semeador encontrou terras férteis, terras boas, e as sementes então nasceram, frutificaram e deram bons frutos. Olha que parábola maravilhosa, e não é à toa que Jesus falava dessa maneira. Ele falava para uma multidão de agricultores, de pessoas que dependiam da terra para viver. Então era uma mensagem direta no seu entendimento intelectual, fácil de ser entendida, evidentemente, mas que tocava fundo ao coração. As sementes eram as palavras de Jesus, os ensinamentos de Deus, e as terras são os nossos corações. Cada coração aqui presente recebe uma semente da palavra, do amor, da verdade que enxergamos. Como essas sementes vão proceder em nós? Elas vão nascer? Elas vão dar frutos? Ou elas vão ficar ali sem serem cultivadas? Ou se nascer, elas vão prosperar? Como será a nossa fé diante dos embates da vida? Porque aí a nossa realidade nos mostra a experiência quanto a essa afirmativa. Muitos de nós, em toda a transitoriedade da minha vida espiritual e enquanto espírita, eu acompanhei inúmeros casos. Tenho eu como exemplo e tenho inúmeros conhecidos meus como exemplo. Em dado momento, enquanto eu fazia parte da direção de uma outra casa espírita, muitos aqui já sabem, eu fui procurado por uma jovem que queria muito uma audiência, uma reunião comigo, e assim nós marcamos e fomos conversar. A alegria dela transbordava nos olhos, a felicidade de estar ali em uma casa espírita. E nessa casa, como era um hospital psiquiátrico, oferecia um campo de trabalho para quem quisesse, voluntários de toda ordem. E ela veio com muita empolgação, muita alegria, muita vontade de trabalhar. E falou para mim: eu quero trabalhar. Eu descobri no Espiritismo que é a minha religião, que é o meu caminho. O Espiritismo me mostrou coisas que antes eu não havia encontrado e não havia respostas. Então eu preciso trabalhar. E eu já havia algum caminho andado na minha jornada, já tinha uma certa experiência. Parabenizei ela pelo empenho. Até agendei com ela uma visita com a nossa psicóloga. Falei para que ela procurasse ela em determinado dia, em meu nome, para que ela achasse uma atividade para ela. Tinha muita terapia ocupacional com os pacientes e tal, então realmente havia possibilidade de trabalhar. Mas eu não poderia deixar de fazer um alerta, sem contudo, com cuidado de não tirar a sua motivação. Falando, eu em particular, sou apaixonado pela doutrina espírita. A doutrina em mim
acredito que ela tem raízes profundas. Não será abalos na minha vida que vai me tirar dessa realidade, eu creio. Mas veja bem, eu estou falando da doutrina. Até hoje eu não encontrei contradições. Então ela é assim em mim. E muito provavelmente será assim em você também. Mas não esqueça que você lidará com pessoas. Pessoas decepcionam. Pessoas muitas vezes vão ser algo na sua frente e nas suas costas outras pessoas. Então muito provavelmente você encontrará pessoas que lhe decepcionarão. Aí a pergunta virá: como vai ser o seu coração, a sua terra? A sua semente vai florescer? Ou na primeira tempestade, na primeira insolação, ela não vai frutificar? Porque se a doutrina ou o amor de Jesus, que podemos dizer diretamente, se ele estiver muito consolidado dentro de si, aí eu já estou falando em outras reflexões, não propriamente no diálogo que eu tive com ela. Mas se isso estiver realmente evidenciado em nós, não vão ser os comportamentos de nossos irmãos que, como nós, cheios de defeitos, poderemos nos decepcionar. E isso parece que eu falava para mim, inclusive, porque não foi muito tempo depois eu sofri uma grande decepção de um irmão, talvez por interpretações erradas e tal, não vem ao caso julgar, mas decepção muito grande. Mas como a doutrina estava consolidada em mim, graças a Deus, hoje somos companheiros de jornada. Então, esse exemplo faz parte também dessa parábola de Jesus, que aqui vale para todos nós refletirmos. Como está a terra do nosso coração para podermos deixar prevalecer as verdades, ainda que as tempestades apareçam em nossos caminhos. E vão aparecer, evidentemente. Ou nós já nos esquecemos que estamos em um mundo de expiação e prova, ou já nos esquecemos que aqui prevalece ainda os nossos defeitos, as nossas questões que precisamos ainda administrar um para com os outros. Evidentemente seremos ofendidos e também ofenderemos. Mas quando enxergamos a verdade que Jesus nos apresentou, não somente nessa parábola, e acreditamos que o caminho é esse, começamos então a nos harmonizarmos. A situação ela é tão evidente no meio espírita quanto a essa questão de nascer a semente e infelizmente depois ela seca na sua frutificação. Eu conheci, como eu falei, eu trago sempre experiências próprias, porque as coisas vão se interligando. Inúmeros espíritas que chegam com muito entusiasmo e de repente na primeira dificuldade se afastam. Isso não só aqui nessa casa, na outra casa que frequentamos, em todos os lugares, não só no meio espírita, em todos os meios religiosos. As pessoas se empolgam, sentem aquela empolgação, mas na primeira dificuldade acabam esfriando. Essa é a jornada terrena. É a ponto de que a gente falava, por exemplo, havia necessidade de fazer um mutirão, aí eu já sabia, falava assim, vamos chamar 15, que desses 15, de 3 a 5 vêm, os outros não vão aparecer. E de fato era, a estatística infelizmente era essa. Aqui no GEF a gente percebe que existe pessoas com mais disposição para o trabalho, eu tenho que reconhecer. Existem pessoas que realmente arregaçam as mangas e querem trabalhar. Talvez pelo exemplo que vem de cima na hierarquia, tanto espiritual quanto de encarnados. Tem uma historinha que Carlos Bacelli contou, que ilustra bem essa questão, em uma de suas palestras. Carlos Bacelli é um médium, um trabalhador espírita, que foi companheiro de Chico Xavier durante muitos anos. Ele disse que chegou em Chico Xavier, lá em Uberaba, uma senhora, diretora de uma casa espírita, preocupada, aflita, falou: Chico, eu estou muito
preocupado porque eu não sei o que fazer. Nós montamos um grupo de trabalho mediúnico e eu tenho em torno de 50 médiuns querendo trabalhar. É muita gente. Eu não sei o que fazer, Chico. Como eu organizo esse tanto de gente? O Chico pacientemente, na sua sabedoria, diz: organiza com os que sobrarem. E de fato é assim. Dos 50, não seriam todos que ficariam. Porque essa parábola de Jesus, com relação o plantio que recebemos, é exatamente isso que ocorre na nossa individualidade. Cada um a seu tempo. E é interessante que desse exemplo, nós podemos tirar o que até aqui refletimos, como vai aflorar em nós, mas ainda tem um outro aspecto. Nós temos a mania, e isso eu faço a minha culpa, nós no meio espírita, isso é comum. Ao primeiro passo de conhecimento das explicações da filosofia de Cristo, das orientações da doutrina espírita, nós nos sentimos habilitados a julgarmos e cobrarmos dos nossos irmãos. É muito comum isso ocorrer. Ou alguém ainda não viu esse tipo de comportamento de um irmão religioso, de um irmão espírita, que gosta de julgar o próximo por ele ainda não ter o seu próprio entendimento, o seu grau de conhecimento, e dizer: esse meu irmão não podia agir assim, do jeito que você faz está errado, você tem que agir assim, assim, assado. Exigir do próximo para que ele tenha o mesmo grau de conhecimento seu, na ideia errada de que temos autoridade moral para julgarmos e cobrarmos do próximo. E aí a gente afasta dessa realidade. Cada um a seu tempo. Cada um vai receber e entender as informações ou as verdades conforme o seu grau de evolução moral. Se não está no tempo certo, como diz Título, vamos aguardar. Esperemos. Mas especialmente, se você quer convencer a pessoa de que você realmente fala a verdade, e quer exigir que essa pessoa mude o seu comportamento, porque você acredita que está errado, então dê um exemplo. O exemplo arrasta multidões. Falar é a coisa mais fácil. Eu estou num ambiente onde as minhas sementes, se eu posso dizer assim, que eu trago agora neste momento, está fácil para mim semear, porque é um ambiente onde todos nós estamos aqui com o mesmo propósito, de recebermos ajuda, de recebermos reflexões, de compartilharmos momentos bons. É um ambiente harmonioso, então é fácil eu tentar distribuir a semente que eu recebi. Agora, exigir disso uma regra, exigir que cada um daqui saia com o mesmo entendimento que de repente eu já tenho adquirido, ou o mesmo comportamento, não fala comigo com relação a mim. E agora eu digo que eu erro também muito, mas com o mesmo comportamento daqueles que já estão evoluindo, é querer demais. Mas o fato é que as sementes são plantadas. As sementes que trago aqui não são as minhas sementes, são as sementes que a gente coleta na orientação da doutrina espírita e as sementes de Jesus. E aqui a espiritualidade muitas vezes pode estar me utilizando, sem dúvida, como um instrumento para distribuí-la. Agora, como cada um vai receber na sua própria terra, na terra do seu coração, aí já não compete ao plantador, ao semeador, ou mesmo Jesus. Por quê? Porque ele respeita a individualidade de cada um. Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, que eu indico como um livro de cabeceira, um livro que todos nós podemos ter, e nos momentos de dificuldade nossa, nós podemos estar bem suado, que é antigo, e é meu. Eu tenho ele aqui desde, tem a data, de 1995. Então é um livro que, quando nós estamos em alguns momentos de dificuldade, além do Evangelho, mas é um livro
e receber as lições, as maravilhosas inspirações de Emmanuel através do nosso médium Chico Xavier. E referente a essas reflexões que estamos falando hoje, tem um capítulo chamado Meninos Espirituais. Então, quando eu estava estudando o tema proposto, o tempo certo, do livro de Hamed, eu me lembrei na hora deste capítulo, porque um se liga ao outro. E olha que fantástico, todas as lições do Evangelho, todas as lições da filosofia de Cristo, quando nós estudamos, a gente vai percebendo que elas vão se encontrando, de tal forma que às vezes nós estamos falando de determinada parábola ou determinada passagem de Jesus e temos a impressão que estamos falando de outra, porque a verdade ela é tão clara e tão real que ela realmente se entrelaça e elas não se contradizem. Então, quando Emmanuel nos traz as reflexões sobre o que falamos aqui, semeadura, a parábola do bom semeador, ele diz o seguinte: meninos espirituais, na apreciação dos companheiros de luta que nos integram no quadro de trabalho diário, é útil não haja choques quanto, inesperadamente, surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate de valores espirituais em exames. Jamais prescindamos da compreensão ante os que se desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente, está cheia de crianças dessa natureza. Crianças dessa natureza. No início do capítulo, que eu não li aqui, Emmanuel diz o seguinte: existem aqueles que ainda precisam do leite para se alimentarem. Esses que precisam de leite não podem ser alimentados de forma diferente, com outro tipo de alimento. É preciso que seja respeitado o seu tempo. E aí trazemos isso para a realidade espiritual e moral. Cada um tem a sua experiência de vida, e não só vida material, a sua jornada espiritual e eterna, cada um no seu tempo. E isso precisa ser respeitado. Aí a gente, além de compreendermos até aqui que o tempo de cada um, conforme foi apresentado na analogia da natureza, ela vai ser respeitada pela espiritualidade, por Deus e por Jesus, não nos exigindo comportamentos acima da nossa capacidade. Porque então teremos nós, na nossa insignificância, a capacidade de exigirmos do próximo? Nós não temos essa autoridade. Respeitemos o próximo no seu momento de maturidade espiritual e moral. Quando a gente consegue perceber essas verdades, tudo fica mais fácil. Falamos aqui, não muito tempo, na semana passada, 2 semanas atrás, não me recordo, sobre sacudir o pó, sobre a verdade, que se aquilo que apresentarmos não for de conformidade com as verdades do próximo, vamos sacudir o pó de nossos pés e seguir o caminho, como diz também a parábola de Jesus. Porque dessa forma estaremos respeitando a verdade de cada um, o momento de cada um, tanto no aspecto intelectual e moral, e seguindo as nossas vidas. Aí nós vamos parar de apontar o dedo, vamos parar de julgar, vamos parar de cobrar, porque esse julgamento, essa cobrança, ela tem que ser voltada para nós. E lembremos, se queremos que algum de nossos irmãos que vivem na nossa realidade material, na nossa circunstância, entre família, entre amigos, entre colegas, se nós queremos que cada um deles mudem o seu comportamento, porque acreditamos que está errado, comecemos a dar o exemplo.
muitas vezes não é preciso dizer uma única palavra, apenas o comportamento, o respeito, o amor ao próximo. Aí sim, estaríamos realizando aquilo que Jesus nos ensinou. E dessa forma, a nossa terra individual, a nossa terra do coração, ela estará preparada para recebermos a semeadura, frutificar, dar frutos. Isso é maravilhoso, enxergarmos e alcançarmos esse ensinamento. Faz renascer em nós esperança de uma vida melhor. A doutrina espírita, ela veio com a principal bandeira de transformar o ser humano. Todo o resto é complemento. A comunicação espiritual, todo o resto é complemento. Mas a principal bandeira é a transformação íntima de cada um. Nessa transformação íntima, na reforma íntima, enxergaremos tudo isso que Jesus exemplificou, respeitaremos os nossos irmãos e praticaremos a verdadeira caridade, porque esse é o caminho. Então, para todos nós, que aí eu saio também do campo espírita e busco os outros irmãos que afirmam que são religiosos, para que nós enxerguemos isso, deixemos aflorar em nós a semente plantada pelo semeador, para que possamos frutificar, dar bons frutos com os nossos exemplos. Meus irmãos, que tenhamos um domingo maravilhoso, espetacular, cheio de luz. Vamos deixar aflorar em nós a semente plantada, mas vamos também, de alguma forma, oferecer a semente para o próximo, com coerência, com respeito, com amor. E assim, quem sabe, nós vamos conseguir encher de flores esse caminho que hoje é tão cheio de espinho, mas vamos acreditar, porque o caminho é esse, é sempre para frente. Tenhamos um bom domingo e que fiquemos todos com Deus. Vamos fazer a nossa oração.